Olá. Como está a pandemia mundialmente? Se a gente observa um índice criado por essa revista de economia, The Economist, eles criaram um índice chamado o Índice de Normalidade. Nesse índice, eles monitoram 50 países e, em relação a mercado de varejo, temo que a pessoa está fora de casa, transporte público, isso usando redes sociais, dispositivos, etc., uma grande massa de dados, e eles concluem que a gente está 70% em normalidade. Por que isso preocupa mesmo com índices assim tão bons? As notícias boas nos dizem que não foi encontrado traços de Covid nos exames feitos nas estações de trem em Londres. Excelente. Quando a gente observa os hospitais na Catalunha, em baixa ocupação de leitos. Excelente. Assim como o Pernambuco. Excelente. E por que ainda preocupa? Quando a gente observa o risco calculado para a pandemia, esse risco ainda é muito alto no mundo. Por quê? Porque os casos estão tracionando a pandemia mundialmente. É uma volta de crescimento. E isso, obviamente, traciona o Brasil, que nunca teve risco baixo, e Pernambuco, que mesmo com as ações de combate, ainda possui risco alto, apesar dos casos em baixa. Isso preocupa demais. Por quê? Porque quando a gente observa a quantidade de testes realizados no Brasil como um todo, percebemos que a gente ainda está muito pouco. Então, mesmo com teste pouco, a gente ainda está com risco alto. Isso coloca em vulnerabilidade nossa capacidade de observação. Quando a gente observa a vacinação mundial, a gente percebe que tem uma fração da população muito alta que ainda não recebeu dose alguma. Alguns países avançam muito bem, como o Canadá, por exemplo, já está em 71,8% da população recebeu pelo menos uma dose. Excelente. Reino Unido, Espanha, Itália. O Brasil. Por que o Brasil preocupa? Porque o Brasil só vacinou em segunda dose 20,41%, segundo esse site. Muito baixinho. Quando a gente olha isso do ponto de vista mundial, essa notícia de hoje, de um jornal britânico, The Guardian, a gente percebe que os Estados Unidos alcança 100 mil casos dia pela primeira vez desde fevereiro. Se os Estados Unidos está vacinando bem e mesmo assim ainda tem essa quantidade de casos, o que está ocorrendo? O que a gente pode observar aqui os Estados Unidos têm uma fração da população que não se vacinou. Isso é um fato. 2, a gente sabe que mesmo as pessoas, artigo da revista Nature, mesmo as pessoas que estão vacinadas carregam o vírus e espalham o vírus. Então, se elas não adotam as práticas de máscara e de distanciamento, o vírus continua circulando mesmo com elas vacinadas. O que nos mostra que, esse é um estudo da Universidade de Edinburgh, que as pessoas vacinadas com uma dose não vão ao hospital, mas, pela Nature, continuam espalhando os vírus para todo canto, se não usam máscaras e não se protegem. Por que isso é perigoso? Isso aqui é um artigo da revista, de um jornal, The New England Journal, sobre a efetividade das vacinas. E quando a gente observa o gráfico de efetividade perante as novas variantes, todas as vacinas sofreram queda de efetividade em relação às novas variantes. Isso preocupa demais. Por quê? Porque várias delas, inclusive, a queda foi de mais de 20% na primeira dose, deixando 70% da população vulnerável, absolutamente. Isso tudo é muito preocupante, porque quando a gente vem no Brasil e olha o site oficial do governo federal e observa o número de 184 milhões de doses distribuídas, parece um bom número, mas na essência, o número que a gente tem que olhar é esse aqui, população vacinada com segunda dose. E só temos 44 milhões.
Isso é muito baixinho para os 214 do país. Isso coloca todos nós em risco se a gente volta àquele índice de normalidade de 70% calculado pelo The Economist. Isso é observado aqui em Pernambuco, algumas cidades, em risco altíssimo, Caruaru, Recife, Petrolina, a incidência que é indivíduos infectantes a cada 100 mil habitantes ainda é muito alta nessas cidades. Mesmo possuindo cidades muito boas, feito como Ipojuca, municípios, como Ipojuca, no risco verde. Isso é excelente. Resultado das várias medidas, do estilo de vida. Observe que quando chove, o município de Ipojuca não tem atrativo turístico. Então, o comportamento da população se aquieta. Isso tudo deixa a gente muito preocupado porque traciona Pernambuco para o risco vermelho. Mesmo ele com boa trajetória das ações, resultado das ações, das medidas, de todos, não consegue chegar no risco verde. Isso é comprovado quando a gente olha aqui os mapas do número de casos ativos de síndrome respiratória grave nos últimos 21 dias. Percebemos várias regiões em branco, que é excelente, quer dizer, os números em queda, mas tanto no litoral, quanto no agreste, quanto no sertão, ainda temos focos muito altos. E isso pode tracionar a pandemia de volta, mesmo com vacinação. A gente já sabia disso, isso aqui é um trabalho que a gente está terminando de escrever ele, por que a gente deve usar os riscos junto com a estatística. Porque senão a gente só vai olhar para trás os últimos 14 dias. E parece que isso é verdadeiro quando a gente observa o mundo como um todo, que vinha numa direção muito boa em direção ao risco verde, risco baixo, até final de junho, 22, 24, 25, e dá uma volta, e hoje está numa tendência terrível de risco vermelho. Isso é a pandemia no mundo. E agora, como a gente vacinou pouco e testa pouco, a gente começa já a observar os cenários disso. Um deles, vários surtos. Isso aqui é a Delta, lá na China, de novo. A gente começa a observar que as crianças começam a ser acometidas. Isso aqui é um dado da Flórida. As crianças começam a ser acometidas e aumenta o nível de hospitalizações por lá. Tanto que a Catalunha, ali a região de Barcelona, esse artigo é de ontem, ou seja, desde ontem que eles começaram a vacinar as crianças de 12 a 15 anos, se preparando para a abertura de aulas lá em setembro, que é quando eles começam na primavera, e a gente aqui no Brasil, notícia de agora, o Rio de Janeiro suspende a aula na capital, porque alta de casos em 35 cidades, na capital não, em 35 cidades, mesmo testando baixo. O que isso tudo nos sugere? Que o índice de normalidade não é para agora. A gente está muito antecipando os passos de imunização, de vacinação, mas não na velocidade do vírus, pelo que parece.